A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos, é com imensa satisfação que eu quero abordar um tema de grande importância para a vida do servo e da serva de Deus, que é o jejum bíblico. Antes, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Se inscreva, deixa aí o seu joinha, o seu like, o seu comentário, para ficar aí certamente interagindo conosco, dando a sua opinião, as suas sugestões. Será muito útil para este ministério de pregação da palavra de Deus através deste canal no YouTube. Portanto, queridos irmãos, qual a importância do jejum na Bíblia Sagrada? Nós entendemos que o jejum bíblico é aquele em que leva o crente a ter maior comunhão com Deus, uma intimidade maior com Deus, por um período em que este se abstém de todo tipo de alimento, quando este faz o seu jejum total, aonde não come nenhum alimento sólido ou líquido ou até mesmo água. Esse tipo de jejum não deve ser muito prolongado, não deve ir além de 3 dias, porque a partir daí o corpo começa a desidratar, e isto não é bom, não é recomendado nem biblicamente, nem fisiologicamente. Também nós encontramos na Bíblia o jejum parcial, que é aquele que você se abstém de algum tipo de alimento, porém se alimentando de outros por um determinado período, e ainda o jejum comum. Vamos falar sobre isso aqui usando alguns personagens bíblicos. O primeiro que eu quero mencionar, nós encontramos em Êxodo capítulo 34 e o versículo 28, e esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, preste bem atenção, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. O jejum absoluto ou total, oferecido por Moisés, demonstra uma ação sobrenatural da parte de Deus para sustentar o patriarca durante 40 dias e 40 noites, sem a ingestão de qualquer tipo de alimento. Como falamos aqui a princípio, somente debaixo da égide de uma ação sobrenatural da parte de Deus na vida do crente, na vida do homem, que ele pode suportar tanto tempo sem alimento, como foi aqui o caso de Moisés, de passar 40 dias em um jejum absoluto, sem comer pão e sem beber água. Também podemos ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte do Senhor. Aqui nós vemos Elias, o profeta de Deus, jejuando por um período de 40 dias. Alguns comentaristas bíblicos são de acordo de que os jejuns praticados por Moisés, Elias e pelo Senhor Jesus se deu de uma maneira sobrenatural, de uma maneira sobrenatural, visto que Moisés, quando jejuou os 40 dias, estava na presença do Senhor. Elias, ele foi alimentado 2 vezes de maneira sobrenatural por um anjo da parte de Deus, e Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, é o que nos diz aqui a palavra de Deus. O que podemos afirmar é que estes jejuns prolongados não podem ser vistos como algo comum, pois poucos homens de Deus, como vimos, tiveram condições físicas e espirituais de realizar este tipo de jejum assim mais prolongado. Um outro tipo de jejum que nós podemos ver na Bíblia foi o jejum praticado por Daniel, Ananias, Misael e Azarias, lá na Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar. Aqui nós vemos que estes homens de Deus viram, certamente observaram que toda a comida que era servida no palácio, tanto ao rei como aos seus súditos, eram comidas oferecidas aos seus ídolos, aos seus deuses pagãos. E eles
resolveram não se contaminar com aquele alimento, fazendo uma espécie de jejum parcial, em que eles se alimentavam apenas de legumes, quem sabe de algumas frutas e legumes, e se abstiveram de todo aquele alimento e iguarias que era dado ali na mesa do rei. Isto aqui nos leva a meditar que alguns irmãos que por motivo de saúde tenham que diariamente, logo pela manhã, tomar algum tipo de medicamento, ingerir algum tipo de medicamento, e isto precisa se alimentar antes, então é recomendado que estes irmãos façam um jejum parcial, se abstenham de alguns alimentos e comam algo apenas para ter esta substância para tomar o seu medicamento, tá bom? É esta a orientação que nós damos aos amados irmãos. Aqui podemos identificar a prática, como eu já falei, do jejum parcial, uma restrição alimentar e não uma abstenção total de alimentos. O jejum parcial deve ser uma prática ideal, como já falamos, para estes irmãos que precisam se alimentar antes de ingerir algum tipo de medicamento. Portanto, o jejum bíblico refere-se à abstenção de alimentos com fins espirituais, às vezes acompanhado de oração ou apenas o jejum, como sinal de oração, humilhação, culto e devoção ao Senhor. O evangelista Mateus, no capítulo 6, ele registra aqui algumas orientações dadas por Jesus acerca do jejum, quando o Senhor nos ensina: e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Que Deus, em Cristo Jesus, querido irmão e amigo, ilumine a tua mente, o teu coração, venhamos entender que o jejum é uma prática cristã, observada por aqueles que querem se aproximar mais a Deus, se dedicar ao Senhor, buscar poder e virtude da parte de Deus para orar pelos doentes, repreender os espíritos malignos, e que isto seja feito, como diz a Bíblia aqui, sem que haja aquela divulgação nas mídias, quando alguém vai jejuar, desfigurar o rosto para que outros saibam que ele está jejuando. A Bíblia orienta, Jesus orientou que não deve ser praticado o jejum dessa forma. Eu quero, com esta palavra, com esta orientação, estimular aos servos de Deus a prática do jejum, a prática da oração, de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e faça isto para a glória de Deus, para revelar a glória e o poder de Deus através da tua vida, subjugando os desejos da carne, os desejos físicos e naturais por algum tempo, para se consagrar ao Senhor nosso Deus. Que Deus continue vos abençoando em o nome do Senhor Jesus.